considero aberta a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020. Antes disso, eu queria, em nome da secretária, da Andréia, da Fabi e todos os funcionários que estão aqui, agradecer e parabenizar todos os funcionários da saúde, nessa linha de frente, que esse vírus está atrapalhando o mundo, principalmente o nosso município. Nosso município que tem dificuldades, e tem feito o possível, principalmente através da secretária, dos funcionários, para atender a população. E eu gostaria até de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso médico ortopedista, Dr. Jaime, e agradecer muito a Deus por ele ter permitido que o nosso diretor clínico, Walter Kinge, esteja de volta com nós em breve. Tá? Eu gostaria um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Jaime. Considero aberto a prestação de contas da saúde do primeiro quadrimestre. Bom dia, pessoal. Nós faremos a apresentação dos slides de toda a produção de serviços que foi realizada agora no primeiro quadrimestre de 2020. Vou ter que ficar passando, dá licença. A apresentação, ela ocorre em cumprimento à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, onde o artigo 36, ele declara que o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações. 1. Montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução do período, oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada e conveniada, protegendo esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo eixo da Federação, o relatório de que trata o caput. A estrutura da nossa prestação de contas, ela será feita da seguinte maneira. Primeiro, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Será apresentada a produção de serviços de saúde, separados por blocos de investimento e comparativo quadrimestral. Muito embora esse comparativo quadrimestral ele vai mudar nesse quadrimestre, né, porque a partir do dia 17 de março, onde teve o decreto de calamidade, todas as medidas que foram tomadas aí pelo Executivo, que veio se estendendo às secretarias, a produção, certamente, ela foi apresentada diminuída. Então, o comparativo quadrimestral que deve ter, a nossa apresentação ela tem essa estrutura, mas os números eles vão aparecer menores e outros até maiores. A segunda parte da nossa apresentação, ela consiste na execução orçamentária e financeira do quadrimestre, onde será apresentados os empenhos realizados, liquidados e pagos, separados por blocos de investimento, fonte de recursos federal, estadual e municipal, tipo de despesa, né, por categoria econômica e valor.
será apresentado ainda o consolidado das despesas orçamentárias, saldo das contas bancárias e legenda de fontes de recursos financeiros. Esses são os nossos equipamentos de saúde, né, as nossas estratégias, unidades básicas. Temos agora o CAPS, foi inaugurado aí em janeiro, ambulatório de ortopedia, entre todas as especialidades contidas no município. No total nós temos 27 equipamentos, sendo 18 público e 9 contratado. Aqui nós temos apresentaremos a oferta e produção de serviços públicos, tá? A nossa apresentação ela é separada por bloco de investimento e nós iniciaremos aí pelo bloco da atenção básica, onde foram realizadas ações, grupos de caminhada nas unidades, grupos de orientações sobre a dengue, sobre a febre amarela, planejamento familiar, orientações sobre hanseníase, diagnóstico e tratamento, orientações sobre saúde bucal para hipertensos e diabéticos e orientações sobre HPV. Houve no dia 18/1 a inauguração do CAPS 2 e CAPS AD, situado ali na rua Francisco Romero Ramos, de Medina. Houveram ações também no Carnaval, ação sobre prevenção de doenças transmissíveis com entrega de informativos e preservativos. Aí nós temos algumas fotos, né, mostrando o trabalho realizado, grupos de caminhada. Inauguração do CAPS, algumas fotos que ocorreram ali no dia do evento. Ainda dentro da atenção básica, houveram ações de educação permanente. As ações de educação realizadas no primeiro quadrimestre por meio de treinamentos e capacitações aos profissionais atuantes da atenção básica. Os temas desses treinamentos foram dinâmicas em grupo, debate referente ao Dia Mundial de Saúde com funcionários, realizado dentro da unidade devido à pandemia do Covid. Houve capacitação sobre o Covid-19, capacitação de fluxo e protocolo de atendimento através de ferramentas virtuais. A tabela de número 1, ela demonstra aí o atendimento de clínica médica, ginecologia e pediatria realizado no primeiro quadrimestre. Nós temos aí um comparativo com o mesmo período do ano passado e nesse primeiro quadrimestre foi realizado entre todas essas especialidades 22.248 consultas. Os atendimentos por especialidades, essas são todas as especialidades que o município tem aqui, né, angiologista, entre todos os listados aí. Nesse primeiro quadrimestre houve atendimento de 11.531 consultas entre todas as especialidades que o município detém. Atendimentos por profissionais graduados, assistente social, enfermagem, nutricionista, psicologia nas unidades básicas e psicologia e saúde mental. Houve nesse quadrimestre até um número maior referente comparado ao quadrimestre anterior, de 13.454 atendimentos. Foram realizados alguns eventos pelo CAPS, né, Roda de Emoções, Carnaval da Saúde Mental, Dia Internacional da Mulher, promovendo a inclusão, socialização e valorização das usuárias dos serviços. Então, teve aí os grupos realizados tanto no CAPS 2 quanto no CAPS AD. Né? Então, total de grupos, total de participantes de grupo de arte-terapia 11, grupo terapêutico 118, isso no CAPS 2. No CAPS AD, grupo terapêutico tiveram um total de 104 participantes. Aí são algumas fotos dos eventos realizados no CAPS. Consultas realizadas pela ESF. Nosso ESF, terceirizado serviço, nós temos aí 9 equipes de saúde da família, alocadas 6 unidades de saúde. Número de consultas de enfermagem, consultas médicas, consultas de odonto. Nesse primeiro quadrimestre foi um total de 22.430 consultas. O número de visitas aí registrados pelos profissionais totalizou 33.751 visitas domiciliares. A cobertura do ESF, demonstrada aí nesse primeiro quadrimestre, número de pessoas cadastradas 67.123,
Número de famílias que compreende esse número de pessoas são de 17.687 famílias. Foram registrados 7.834 número de hipertensos, número de diabéticos 3.088, número de gestante 471. Algumas fotos, né, das ações realizadas pelo SF, pelo Teatro sobre a Prevenção da Dengue, planejamento familiar. Ações realizadas pela saúde bucal. As ações elas consistem em procedimentos como orientação, escovação dental, ação coletiva de aplicação de flúor e ação coletiva de exame bucal com finalidade epidemiológica. As atividades coletivas referem-se à educação em saúde bucal, as quais são descritas por procedimentos como atividade educativa, orientação em grupo na atenção básica ou atenção especializada. As ações desempenhadas foram realizadas por cirurgiões dentistas, técnicos de saúde bucal e auxiliares de saúde bucal nas unidades e outros equipamentos sociais. Atendimento nas atividades coletivas nas escolas municipais. Devido à pandemia do Covid, segundo a orientação da quarentena do Governo do Estado de São Paulo e decretos municipais, a partir do dia 16 de março, todas as atividades escolares municipais e estaduais foram adiadas, né? Então, as ações que a saúde bucal vinha realizando nas escolas foram adiadas, impossibilitando a continuidade do serviço de prevenção em saúde bucal do projeto Sorria Poá, que, por sua vez, são destinados a crianças e adolescentes em período escolar. Também foram realizadas as seguintes ações voltadas à saúde bucal. Houve uma capacitação para os profissionais dentistas aqui nesta casa, no dia 13/3, onde o tema foi o que o sangue pode mostrar para o cirurgião dentista. O público-alvo foram os profissionais e estudantes de odontologia. Aqui nós temos os atendimentos realizados pelos profissionais de saúde bucal, alocados nas unidades básicas, nas unidades de estratégia de saúde da família e no centro de especialidades odontológicas. Nessa última coluna aqui, nós temos o consolidado desses serviços que foram prestados e podemos identificar que número de primeira consulta odontológica totalizou 2.376 consultas, total geral de consultas 7.175, e total geral de procedimentos 37.364. A equipe de saúde bucal também tem um atendimento a pacientes especiais e nesse primeiro quadrimestre foram realizadas 87 consultas, número de primeira consulta odontológica, 87, total geral de consultas 319 e total geral de procedimentos 1.739. Ambulatório e programas de acompanhamento nas linhas de cuidado. Iniciando aí pelo ambulatório de ortopedia, número de consultas de ortopedista foi 1.562, atendimento em salas de gesso 283. A equipe do Centro de Fisioterapia, o Centro Municipal de Fisioterapia realizou aos profissionais no dia 6 e 7 de abril uma capacitação com o tema Integração da equipe de reabilitação frente à pandemia do Covid nas dependências do Hospital Municipal de Poá. Esses são os atendimentos realizados pelo Centro de Fisioterapia. Entre todos os procedimentos aí listados, nós tivemos um total de 15.608 atendimentos. Atendimento a pacientes com necessidades especiais, autistas, né? Entre as especialidades de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e terapeuta ocupacional, foram atendidos neste quadrimestre um total de 89 pacientes, gerando nesse quadrimestre aí um número total de 1.424 consultas a esses 89 pacientes. O programa de oxigenoterapia acompanhou neste quadrimestre 68 pacientes. Foram realizados 1.080 exames de Papa Nicolau. Gestantes que foram acompanhadas, número de primeira consultas 453 e número de gestantes em acompanhamento 1.084. O programa de atenção domiciliar
teve aí os seus registros de atendimento também. O médico realizou 305 atendimentos, auxiliar de enfermagem 592, enfermeiro 442, nutricionista 14, fisioterapeuta 151. Procedimentos realizados por esta equipe: coleta de exames 53, curativo 196. Foram identificados 12 casos novos, 10 pacientes receberam ao longo do programa e houveram 20 óbitos neste período. O programa Amamenta Poá registrou aí um atendimento de 869 gestantes atendidas. A tabela de número 18 traz aí a prevenção e tratamento de feridas, né? E tem todos os procedimentos aí, entre úlceras vasculogênicas, úlceras de pressão, neutróficos, amputados e queimados. Foram registrados 1.367 atendimentos. O programa de antitabagismo, ele contou com 43 participantes. Passando para o bloco da média alta complexidade, considerando a pandemia do Covid-19, o Centro de Especialidades, o SEMI, foi readequado para a implantação do hospital de campanha com 30 leitos, sendo 20 de clínica médica e 10 de UTI, o qual atenderá pacientes infectados com o vírus a partir do dia 1/5, onde também haverá o sistema drive-thru que permitirá o atendimento dentro dos carros. Então, tem aí a foto, né? O serviço passou a ser realizado só em maio. A nossa prestação ela compreende o período de janeiro a abril. Né? A produção desse serviço não aparece aqui nessa prestação de contas, mas o serviço aí foi referenciado. Ainda dentro do bloco da média e alta complexidade, temos aí as ações realizadas no Hospital Municipal. Então, ações de enfermagem contou com 73.011 atendimentos, consultas médicas entre clínico e pediatria registrou 42.204 atendimentos, foram registrados 163 pequenas cirurgias, atendimento de assistente social 1.736, fisioterapia 539, fono 21 e psicologia não houve. As internações que ocorreram nesse período foram um total de 360, sendo 304 em clínica médica e 56 em clínica pediátrica. Os serviços de diagnóstico, né, entre ultrassom, raio-x, tanto ambulatorial quanto hospitalar, exame de mamografia, produção do laboratório prestador e municipal, eletrocardiograma ambulatorial e hospitalar, foram um total aí de 145.937 serviços de diagnósticos registrados. O setor de transporte, entre SAMU, remoção, ambulatorial e fisioterapia, registrou 7.844 atendimentos. Na média alta complexidade, também dentro do serviço de educação continuada, esse serviço ele objetiva manter a equipe de profissionais de saúde em um constante processo educativo, com a finalidade de aprimorar os indivíduos e, consequentemente, melhorar a assistência prestada aos usuários, visando consolidar a cultura de excelência dos processos de serviços, proporcionando atualizações e reciclagens técnicas específicas para os profissionais, tendo em vista o aperfeiçoamento das habilidades, bem como maior visão de realidade em que estão inseridos, visando uma construção de conhecimento. Nesse período foram realizadas as seguintes capacitações: coletas de exames arbovirose, dengue, chikungunya, zika e febre amarela, meta de identificação do paciente, uso correto do patrimônio. Passando para o bloco da vigilância em saúde, iniciando aí pelas ações da vigilância sanitária, ocorreram as seguintes ações: programa Proágua nos bairros, participações de reuniões sobre situação de arboviroses, Câmara Técnica em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê, na GVS 8, Sala de Situação Municipal de Dengue, realização de treinamento no CBAP sobre o manejo de casos de esporotricose, coleta de água e investigação, treinamento de situação do coronavírus e orientações junto aos estabelecimentos sobre o decreto 7563.
Ainda, aqui nós temos os procedimentos realizados na vigilância sanitária, e entre as ações listadas, eu vou elencar algumas delas. Atividade educativa para o setor regulado, 32. Inspeções de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 191. Recebimento de denúncias e reclamações, 101. Aliás, inspeção do estabelecimento sujeito à vigilância, 191, perdão. Atendimentos, denúncias e reclamações, 79, cadastro, estabelecimento e serviço de alimentação, 10, licenciamento sanitário de estabelecimento e serviço de alimentação, 20, atividade educativa em saúde do trabalhador, 65. No Departamento de Vigilância Epidemiológica, ocorreram reuniões e treinamento com auxiliares de enfermagem sobre a campanha nacional de vacinação contra o sarampo, dia D de vacinação da campanha nacional contra o sarampo, reunião e treinamento sobre o Covid-19. A vigilância da violência participou de grupo técnico de violência na GV8, reunião técnica do CAPUS 2 e AD, reunião técnica com o Conselho Tutelar do POA, requisição de informação técnica do Hospital Municipal do Guido Guida, requisição de informação técnica CREAS. Aí nós temos a contabilização das vacinas, né, das imunizações que ocorreram nesse período, totalizando aí 30.991 imunizações. Foram identificados, notificados 449 casos de doença de notificação compulsória. Aí nós temos algumas fotos, né, vacinação influenza anular mammariana e a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O setor de zoonoses também, o Departamento da Vigilância em Saúde, ele registrou aí, né, animais recolhidos por abandono para tratamento, 7, não aconteceu a vacinação antirrábica de rotina, inquéritos epidemiológicos foram identificados 3, reclamações atendidas 61, 68, recebidas 71, remoção de abelhas e marimbondos 33, retornos de reclamações 16. Ações educativas, palestras ocorreu 1, bloqueio contra criadores de dengue 277, ADL 2.640, atividade de brigada 11, recebimento e atendimento de reclamações 25 e leitura larval 46. O programa estratégico do ST-AIDS, ainda no bloco da Vigilância em Saúde, compreendeu aí os procedimentos de consultas médicas de infectologista 439, assistente social 64, consultas de psicologia 110, atendimentos de enfermagem 61, gestantes atendidas 2, foram distribuídos 64.512 preservativos masculinos, 1.400 preservativos femininos, entregas de lubrificantes 8.300, visitas domiciliares 21 e foram realizados 480 testes rápidos. Ações de TB, RANS, notificação de casos novos de tuberculose 16, sintomático respiratório busca ativa 169 e foram realizadas 3 ações educativas nesse setor. Aí nós temos algumas fotos, né? Conscientização sobre hanseníase e todos os procedimentos, as ações realizadas pelo departamento de DST. Passando para o bloco da assistência farmacêutica, nós temos aí, entre todos os dispensários listados, foram atendidos 61.128 pacientes dispensários de medicamento. A Central de Regulação, através dos seus agendamentos nas especialidades aí listadas, realizou 1.147 consultas e 2.089 agendamentos de exame. A Secretaria de Saúde, através dos seus grupos técnicos, participou de Colegiado Regional do Alto Tietê, Câmara Técnica, Regional de Regulação, Educação Permanente, Atenção Básica, Assistência Farmacêutica,
rede de urgência e emergência, rede de atenção psicossocial, rede cegonha, rede de cuidados à pessoa com deficiência e regional da rede de cuidado a pessoas com doenças crônicas. Houve ainda participação em câmera técnica no Condemate. O setor de ouvidoria tiveram aí os seus registros nesse período, entre todos os tipos de atendimento, sendo pessoal, e-mail, telefone, carta, formulário web, foram registrados 169 atendimentos. Nós temos aí os canais de acesso à ouvidoria. O Conselho de Saúde, como controle social, teve aí as suas deliberações em reuniões ordinárias e extraordinárias, e aí estão todos os assuntos que foram pautados pelo Conselho nesse período, havendo deliberações e a discussão de alguns destes. Passamos agora para a segunda parte da nossa apresentação, que é a execução orçamentária e financeira, que ocorreu no período de janeiro a abril de 2020. Nós inicialmente mandamos para essa casa toda a execução orçamentária que aconteceu até o dia 24 de abril, e ontem nós passamos para o Conselho, porque recebemos na quarta-feira a execução finalizada do que aconteceu efetivamente no período de janeiro a abril, e sendo passado para cá também. Nós temos aí, iniciando pelo bloco da atenção básica, inicialmente eu quero mostrar aqui o que aconteceu, o que foi empenhado nesse período em todos os blocos de saúde. Então, empenhado nesse período foi R$ 82.896.665. Vou estar arredondando aqui os números. Empenhado R$ 33.666.651 e pago R$ 28.156.859. O que deste valor está alocado à pensão básica em despesas de pessoal? Empenhado R$ 22.804.890, liquidado R$ 9.561.220 e pago R$ 7.681.136. Houve despesas de subvenção social, sendo empenhado R$ 117.254, liquidado e pago o mesmo valor, sendo de R$ 52.113. Rateio em participação em consórcio público, foi empenhado R$ 204.360, liquidado e pago R$ 68.120. Despesas de material de consumo que ocorreram neste período: R$ 955.566 empenhado, liquidado R$ 254.538 e pago R$ 209.901. Só uma observação: tudo que eu vou passar daqui para frente, tiver destacado na cor vermelha, que são despesas que foram do Covid-19, tá? Com código de aplicação específico, segundo o que determinou o Tribunal de Contas, Secretaria da Fazenda do Tesouro. Então, foi criado um código de aplicação específico para as despesas do Covid-19 e na pensão básica, na categoria material de consumo, nós temos aí já os seus registros. Serviço de pessoa física na rede básica foi empenhado R$ 225.842, liquidado e pago R$ 73.805. Serviço de pessoa jurídica na rede básica foi empenhado R$ 8.972.164, liquidado R$ 5.474.923 e pago R$ 5.169.818. Auxílios financeiros à pessoa física, empenhado R$ 387.659, liquidado e pago o mesmo valor, sendo de R$ 231.103. Despesas de exercícios anteriores, empenhado, liquidado e pago o mesmo valor de R$ 20.071. Diversas indenizações e restituições, empenhado, liquidado e pago foi o mesmo valor, R$ 240.552. Os recursos aplicados na média alta complexidade, iniciando pela categoria de despesa de pessoal, foi empenhado 29 milhões, pago 7.878.694.
Rateio pela participação em consórcio público, foi empenhado 266 mil, liquidado e pago 218.750. Material de consumo foi empenhado 1.591.389, liquidado 485.447 e pago 430.568. Serviços de pessoa jurídica empenhado na média e alta complexidade, 12.843.73 empenhado, liquidado 4.889.339 e pago 4.063.703. Despesas de exercícios anteriores, empenhado 17.364, liquidado e pago R$ 95,51. Diversas indenizações e restituições, o mesmo valor, sendo 240.552. Indenizações e restituições, na fonte 95, né, alguma diferenciação ali, foi empenhado, liquidado e pago, valor de 670.926. No bloco da assistência farmacêutica, a única categoria econômica aplicada são despesas de material de consumo, onde foi empenhado neste período 176.681, foi liquidado 83.893 e pago 18.885. Os recursos aplicados na vigilância em saúde, despesa de pessoal, foi empenhado 3.304.349, liquidado 983.973 e pago 782.077. Material de consumo, no bloco da vigilância, foi empenhado 17.339, liquidado 7.589 e pago 4.926. Serviço de pessoa física, nós temos aí empenhado 41.057, liquidado e pago o mesmo valor, sendo de 11.197. Serviços de pessoa jurídica, foram registrados aí a contabilização de 470.752 empenhado, liquidado 105.100 e pago 89.858. E aí são todas as despesas por categoria econômica aplicada em todos os blocos de saúde. A tabela 36, ela registra aí as receitas e despesas relacionadas ao Covid-19 que aconteceram já no mês de abril. Então, as receitas aí, nós temos a resolução, deliberações que foram de emendas, né, de repasses que vieram do governo do Estado, totalizando do governo do Estado aí um recebimento de R$ 1.349.179,84. Nós recebemos do governo federal, documentado aí através das portarias listadas, um total de R$ 597.680,24. Então, entre fonte 2 do Estado e fonte 5 da União, Poá recebeu um total de R$ 1.946.860,08. Foram contabilizados nesse período as despesas também. Tivemos aí macacão de segurança por 39 mil, máscara cirúrgica descartável 474 mil, álcool gel 637.500, aquisição de teste imunocromatográfico 270 mil, cobertura para óbito 6.100, kit de testagem do Covid-19, né? Todos os municípios do Alto Tietê fizeram consórcio aí e o ar arcou com 182 mil dos testes recebidos. E os custos do hospital de campanha, contabilizados no mês de abril, mas com serviços executados a partir de maio, totalizaram aí 930 mil. Então, as despesas que ocorreram nesse período já empenhado, em fase de liquidação e pagamento, R$ 2.038.600. Aqui nós temos uma tabela consolidada de todas as despesas orçamentárias. Então, o que foi elencado aí de despesa de pessoal, serviço de pessoa física, jurídica, material de consumo, indenizações, investimento, o bloco da atenção básica foi aplicado de recursos R$ 33.928.360 de empenhado, liquidado foi R$ 15.976.448
e pago 13.746.623. No bloco da média alta complexidade, nós temos aí o valor maior aplicado, sendo de 44.958.094, liquidado 16.454.447 e pago 13.503.291. No bloco da assistência farmacêutica foi empenhado 176.681, liquidado 83.893 e pago 18.885. No bloco da vigilância em saúde, também entre todas as categorias econômicas, nós temos aí empenhado 3.833.499, liquidado 1.107.861 e pago 886.060, totalizando aí todos os investimentos já empenhados na saúde, que iniciou com um orçamento de 65 milhões, nós temos já empenhado 32.896.635,56 liquidados até este momento 33.652.651,43 e pago 28.156.859,90. A tabela 28, ela descreve aí as fontes de recurso financeiro, né? Recurso 1, fonte 1, recurso próprio, 2 do Estado, 5 da Federação, 8, emenda parlamentar municipal, 91, saldo residual de recurso do município, 92, saldo residual do recurso do Estado e 95, saldo residual de recurso da União. A tabela de número 39, ela demonstra aí o saldo das nossas contas bancárias, né, entre as contas aí listadas, insumos de glicemia, investimentos na fisioterapia, CS2, tratamento de feridas, reformas, teve um total, nós fechamos aí as contas com R$ 6.558.194,87 de saldo, lembrando que existem processos sendo executados e esse recurso será aplicado nesse processo que já se encontra em andamento. A apresentação está encerrada, eu quero passar a palavra para a secretária que dará continuidade aí à apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença dos nobres vereadores nessa audiência de prestação de contas e todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós estamos abertos aqui para responder os questionamentos que os nobres vereadores têm para nós enquanto técnicos da saúde. O secretário Flávia, bom dia. Senhor presidente, deixa eu só fazer uma atualização aqui, que na minha prestação de contas aqui, eu acho que teve uma atualização no consolidado de despesas orçamentárias. É isso, Gisele? Ah, perfeito. O que nos consta que tem uma pequena diferença, mas é só nessa planilha que teve alteração, né? Só nessa planilha que teve alteração, né? Nós enviamos para cá, você sabe a data, Cris? Na terça-feira foi mandado para cá, até o dia 24, e depois nós recebemos a atualização da Fazenda na quarta-feira, foi fechado os números. Tá, muito obrigado. Tem como colocar esse quadro novamente, Gi, só para a gente atualizar aqui as nossas anotações, por favor? Obrigado, viu, senhor presidente? Só que fazer a anotação aqui para me poder, depois, em tempo oportuno, fazer as perguntas. Obrigado, Flávio. Obrigado, Gi. Consolidado, acho que é a tabela 37. Hoje, dá para você, eu não estou conseguindo enxergar daqui. Porque daqui não dá para enxergar direito, porque o canal da luz também está. Não, basta apagar a luz, eu acho que dá para. Toda? Mais? Para apagar tudo. Aí. Não, mas depois você acende, já dá se acende de volta.
não funcionasse. Só vai fazer uma foto ali e já sente já, tá? Espero que eu por favor, de licença, né? É ruim, é ruim. É ruim? Pronto. Obrigado. Vou abrir para as perguntas dos vereadores. Depois, se tiver algumas perguntas dos internautas, a gente vai fazer. Só já falou comigo? Só o senhor? Bom, muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a secretária Flávia, toda a sua equipe técnica, né? Hoje acompanhado aqui da Gislene, da Cris, da Andréia e da Fabiana. Cumprimentar também os internautas que nos acompanham, os vereadores aqui presentes, especialmente os vereadores da comissão e os funcionários dessa casa. Secretário, quero cumprimentar todos os funcionários da saúde, né, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no enfrentamento da pandemia do coronavírus aqui na nossa cidade. Os desafios são imensos e a gente sabe que realmente a maioria dos profissionais tem buscado fazer o seu melhor. Fica aqui o registro da nossa gratidão, das nossas saudações e nossos votos de que todos tenham muita saúde até o final de toda essa pandemia, que juntos possamos enfrentar o coronavírus e em breve o mundo voltar a sorrir novamente. Gostaria de fazer uma pergunta inicial com relação aos kits de testes rápidos. A gente sabe que o município adquiriu uma parte desses kits com recursos próprios, uma outra parte veio do governo do estado e uma terceira parte, até como ficou demonstrado aqui, através de um rateio, né, dentro do Condemate. De forma que, provavelmente, nós temos aí, gostaria que a senhora confirmasse aqui oficialmente, pelo menos 4.500 kits em algum lugar lá na nossa Secretaria de Saúde, guardado debaixo de 7 chaves. E o grande desafio que nós temos é exatamente uma busca por parte da população com relação a essas testagens em massa, como a gente já vem testemunhando em outros municípios, especialmente aquelas famílias que já tiveram casos confirmados no seu seio familiar, ou até aquelas famílias que, lamentavelmente, tiveram algum familiar que, infelizmente, veio a óbito. A senhora sabe, todos que estão nos acompanhando, que, infelizmente, nesse momento, acabei de confirmar aqui no site do Ministério da Saúde, um total de 27 óbitos, né, oficialmente confirmados, e nossa taxa de mortalidade pelo Covid-19 está altíssima aqui para a nossa região. Infelizmente, estamos ocupando o primeiro lugar aqui na região. Então, isso tudo deixa a população deveras muito preocupada. Então, gostaria de saber da Secretaria qual é o planejamento para que a gente possa ampliar a quantidade de testes rápidos, primeiro para os nossos servidores. Recebi ontem na nossa live o depoimento de uma servidora pública da saúde que foi buscar no hospital de campanha a possibilidade de fazer um teste rápido e foi negado. Ela teve que se socorrer desse teste rápido em outro município vizinho, para conseguir fazer esse teste e
infelizmente o teste foi confirmado por Covid-19. Então, são nossos servidores de saúde, nossos servidores de segurança pública, uma parte da população, são também os nossos idosos das casas de repouso, tanto aquelas particulares quanto aquelas de utilidade pública, como o próprio Lema Mariana. Então, gostaria de saber qual é o planejamento da Secretaria para que esses testes fossem colocados à disposição da população, à disposição dos servidores, à disposição dos nossos idosos, para que de alguma forma a gente consiga, dentro de um planejamento estratégico, minimizar os riscos dessa população que está tão preocupada com tudo que vem sucedendo na nossa cidade. Bom dia, agradeço os questionamentos. Em relação aos testes rápidos, nós sabemos que isso tem gerado grande polêmica por parte da população e uma grande cobrança. É importante esclarecer que existem critérios técnicos e científicos para a utilização do teste rápido. Existem uma série de controvérsias quanto a esse teste e existem análises e deliberações, principalmente científicas e epidemiológicas, para a utilização dos testes. Na nota técnica número 6 da CIB, deliberação número 30, né, que é importante vocês terem acesso a esse documento, o teste rápido, a finalidade dele é a detecção de anticorpos. Então, quais são os critérios técnicos? A pessoa ela tem que estar até no mínimo no 8º dia do início dos sintomas e 72 horas assintomático. Então, eu não posso liberar testes em massa sem critério técnico e científico, porque eu posso dar uma falsa impressão, um falso negativo na população, eu posso expor a população e os profissionais a um risco maior, porque eu poderia comprar um alto volume de testes e as pessoas não estarem dentro desses critérios e com certeza esse teste vai dar negativo, e dando negativo dessa falsa sensação de que a pessoa não está contaminada porque ela ainda não apresentou esses sintomas, porque o teste ele tem um perfil e uma porcentagem de sensibilidade nesse teste. Primeiro que do ponto de vista científico, o teste ele não dá diagnóstico. A avaliação clínica ela é superior à questão das testagens. Então o critério clínico, independente se você testa ou não o paciente, ele não vai alterar a conduta. Se você chega no hospital de campanha com os sintomas, você realizando o teste ou não, você deverá ficar em isolamento durante 14 dias e a conduta médica e a questão dos medicamentos, ela não vai alterar independente do teste. Você vai internar, você vai ser testado. Existem 2 tipos de teste, o teste rápido e o suave. Ambos têm critérios científicos para a utilização. Então, eu preciso respeitar essa questão no mínimo, no 8º dia do início dos sintomas e no mínimo 72 horas essa pessoa tem que estar sintomática para ter um diagnóstico mais preciso dessa pessoa. Por isso que o setor de vigilância, ele acompanha todos os que estão através de ligação, isso não só em Poá, no Brasil inteiro é feito esse protocolo, ele acompanha os pacientes que estão casos suspeitos para ir averiguando a evolução desses sintomas no paciente. Caso esses sintomas se agravem, o médico ele vai acompanhar, ele vai avaliar se a pessoa ela tem critérios de internação, porque existem critérios de internação, critérios de utilização de testes, critérios para você medicar esse paciente, quais medicações, quais exames você vai pedir. Uma questão que eu estava discutindo com o Marinho, e o Marinho foi muito feliz na fala dele, talvez o que nós precisamos ajustar ali no hospital e principalmente para a população é sim a questão da informação, porque na mentalidade das pessoas, você fazendo o teste, isso já te dá segurança diagnóstica, isso do ponto de vista científico, isso não é real. A avaliação clínica, sim, é uma avaliação que ela é superior a essa questão da testagem. Por isso que o médico ele vai avaliar a questão dos seus sintomas, o tempo dos sintomas, porque cada pessoa, isso a gente tem visto no nosso dia a dia, tem tido sintomas muito diferenciados uma das outras, tem evoluído de formas muito diferentes. Então, por isso que há esse acompanhamento por parte da vigilância e principalmente essa avaliação do estado clínico da pessoa. Uma outra questão que nós também deliberamos essa semana, como chegaram mais testes por parte do Estado. Os testes do Condemate ainda não chegaram para nós realizamos a compra, mas eles ainda não chegaram. Nós vamos fazer a testagem de todos os profissionais da saúde,
porque houve uma nova deliberação para nós, como nós tivemos um grande número de profissionais estamos com um grande número de profissionais afastados, infectados, e nós estamos já organizando essa questão da flexibilização, que é possível que também o nosso município, toda a movimentação que vocês têm acompanhado na mídia, é bem provável os prefeitos se manifestaram, né, para que a nossa região vá para aquela linha, aquela questão, saia do vermelho e vai para o laranja. Então nós temos que testar todos os nossos profissionais que vão estar nessa linha de frente para estar preparando eles também para essa flexibilização. Então a partir de segunda-feira todos os profissionais de saúde serão testados, e com a nova deliberação que veio para nós, Lar Mariana e Lar Rosana, também todos os idosos, para evitar a questão do surto, que houve novas portarias, nós também teremos que testar todos esses idosos. Então, a partir de segunda-feira, os profissionais de saúde e os idosos do Lar Mariana e Lar Rosana e os seus respectivos cuidadores serão testados. Só tirando uma dúvida, o teste rápido já foi feito em alguém? Deu negativo e depois? Sim. Foi confirmado? Dr. Walter Ítala Eliette. Os 3 estavam contaminados, não estavam nesse critério e deu negativo. Fora os outros. Sim. Aí você queima um teste fora de critério. O secretário, eu entendo o posicionamento da pasta, é uma decisão da municipalidade, mas se a gente observar, me parece uma certa contradição. Porque quer dizer que para a população o critério é 8 dias com sintomas, etc, etc, etc. E a senhora acabou de dizer que vai agora fazer a testagem de todos os servidores de saúde, ou seja, o critério, me parece que servidor de saúde tem também o mesmo comportamento de qualquer cidadão, como também os idosos. Então, assim, eu respeito que seja uma decisão técnica local, mas qualquer cidadão entra no site, vê na televisão, como eu estou aqui com uma matéria, que em Brasília, por exemplo, existem 10 polos de testagem rápidas, espalhados por 10 regiões administrativas. Eles já estão desde o dia 21 de abril e já fizeram, até o momento, 63 mil testes. O que eu quero dizer com isso? Que no enfrentamento de uma pandemia, nós temos que ir para a tentativa de erro-acerto. É possível que, pode ser que algum teste dê um falso negativo, mas quantos outros testes a gente conseguirá dar um real positivo e a gente se antecipar, isolando essas pessoas e salvando vidas? O que nos chama a atenção é que, de alguma forma, essa estratégia, na minha avaliação, não tem tido o resultado que a gente espera, porque infelizmente nós temos a maior taxa de mortes aqui do Alto Tietê. Alguma coisa precisa ser feita. Excelente que tiveram entendimento que os servidores todos têm que ser testados. Vai ter falso negativo de servidores? Vai ter falso negativo de servidores. Nós estamos descobrindo ainda como enfrentar o coronavírus. Vai ter falso negativo entre os idosos? Lá na Mariana? Pode ter falso negativo entre os idosos. Agora, por que não testar familiares de pessoas que já tiveram um ente querido que veio a óbito por causa do coronavírus? Por que não testar os nossos profissionais de segurança também, porteiros de prédio, pessoas à frente de trabalho, pessoas que estão aí no comércio da região central, funcionários de lotéricas, funcionários de bancos? Então, assim, o que a gente está aqui fazendo um apelo aqui nessa prestação de contas é qual é a estratégia da pasta de Secretaria de Saúde da nossa cidade para a gente diminuir esse indicador. A população, ela não entende as questões técnicas, ela está em casa e vê cada município fazendo de um jeito, cada estado fazendo de um jeito, uma briga política terrível, mas eu sou vereador de Poá, eu represento a população poense. Qual é o planejamento da Secretaria para a gente reduzir esses indicadores? Testagem dos servidores? Ótimo, um avanço importante, porque ontem uma servidora não conseguiu fazer o teste da própria pasta que ela é funcionária. Teste dos idosos? Ótimo, precisamos disso e já há muito tempo. Qual é a outra estratégia para a gente conseguir reduzir esses indicadores?
A outra estratégia, a Vigilância em Saúde tem feito um trabalho muito bom, quero até parabenizar a Fabi. Eles fizeram toda uma divisão por bairros do maior número de contaminação e óbitos. Então, a partir da semana que vem, nós estamos reorganizando toda a rede básica, que nós vamos intervir de bairro a bairro. Não com testagem, e sim com informação. Vamos medir a saturação da população, nós vamos medir a temperatura, porque o critério clínico ele é sim superior à questão dos testes. Então, a informação de qualidade, orientação da população, isso é essencial para a diminuição dessa questão da contaminação, da população estar em uso de máscara, da população estar em isolamento, de evitar realmente essa questão do contato, porque quando você pensa numa pandemia, nós temos que pensar num ponto de vista muito maior do que da saúde. Todas as outras pastas, as outras secretarias e principalmente a corresponsabilidade da população também deve estar envolvida. Porque a população ela tem a responsabilidade em relação aos seus cuidados também. Nós, enquanto pasta da saúde, nós temos que esclarecer o tempo todo, isso nós temos procurado fazer. Nós sabemos que essa questão do teste rápido, ela gera e vai gerar ainda muitos questionamentos, não é uma decisão isolada da Secretaria de Saúde de Poá, porque nós baseamos as nossas decisões técnicas em portarias do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, da Vigilância em Saúde. Então, o tempo inteiro essas informações e essas orientações, elas são simultâneas, Saulo. Então, hoje eu tenho uma portaria, amanhã já sai outra portaria. Então, todos os nossos protocolos, é o que você disse, nós estamos todos juntos aprendendo com essa pandemia. Porque todo dia sai sim uma portaria nova. Sai portaria nova em relação a teste, sai portaria nova em relação ao SWAB, sai portaria nova em relação às intervenções que nós vamos fazer. Então, a partir da semana que vem, nós elencamos quais bairros há o maior índice de contaminação e nós já estamos organizando para a equipe da saúde, bairro a bairro, casa a casa, estar orientando, avaliando a população de perto, porque nós avaliamos que o diálogo, a conversa, nós estamos ali presentes com eles, isso vai surtir um efeito muito melhor do que talvez nós temos orientado do ponto de vista midiático, mas nós decidimos que nós vamos ir para a rua para estar fazendo essas orientações, para estar tentando aí fazer um plano de contenção e minimizar os impactos dessa pandemia na nossa população. Secretária, você está correta nesse sentido. Às vezes a gente tem a impressão que a nossa pasta da saúde, tão importante nessa pandemia, está... Essa é a minha impressão, pode ser que a equipe tenha um entendimento diferente, mas está assim, completamente órfão. Por quê? O ordenador de despesa é o prefeito da cidade. Até esse panfleto que vocês precisam para poder orientar lá na porta, através das equipes aí, talvez do SF, né, que vão fazer esse trabalho, tem recurso público envolvido. O carro de som, né, eu não vim Poá, por exemplo, passar um carro de som, que é uma forma de comunicação antiga, né, importante. A gente vê em municípios vizinhos, em Poá, lamentavelmente não. Mas até esse carro de som para comunicar a população envolve recurso público. Quem é o ordenador de despesas? É o prefeito da cidade. Por isso que você está certa quando diz que não é um trabalho isolado, que precisa do trabalho de outras pastas para que o resultado realmente aconteça. Inclusive, a pasta de segurança pública, o departamento de fiscalização, né? Então, eu entendo essa dificuldade, é o que nós vemos testemunhando, e fica aqui o nosso apelo para que outros secretários que estão acompanhando, que a questão do enfrentamento da pandemia envolve todas as demais pastas, não apenas a pasta da saúde. Bom, deixa eu adiantar aqui para passar para os demais, né, senhor presidente? Senão o assunto é bastante extenso. A gente observou aqui que houve uma queda, né? Uma queda nas consultas médicas da atenção básica, a gente identificou que houve uma queda na consulta de especialidades, a gente identificou que houve uma notícia até importante, um certo crescimento no atendimento dos profissionais graduados, sobretudo por causa do profissional de psicologia, importantíssimo, né? Nesse momento. Quero complementar pela disposição do CAPES de colocar um telefone à disposição para quem pudesse necessitasse de atendimento. A gente identificou que houve uma queda nas ações do SF, nas visitas, nas atividades coletivas, nos procedimentos odontológicos, ortopedia, fisioterapia, nas ações do hospital, nos exames, no transporte.
Enfim, agora a gente tem uma resposta, que é a questão da própria pandemia, houve uma desaceleração de todos esses procedimentos, mas eu gostaria de saber, senhora secretária, ontem a gente teve aqui uma audiência pública com a Comissão de Finanças, né, senhor presidente? E foi falado aqui que ainda a pasta da saúde é o grande calcanhar de Aquiles, no que se refere às despesas com o pessoal, sobretudo por causa da quantidade de horas extras. Isso foi o que foi trazido aqui até esta casa. A responsabilidade, portanto, recai sobre a pasta da saúde. E eu ontem fiz uma intervenção para o secretário da Fazenda exatamente dizendo sobre isso. Olha, se houve uma desaceleração de todos os procedimentos, tanto na atenção básica quanto no hospital municipal. Se houve a manutenção dos horários de atendimento na atenção básica, não tem nenhum posto funcionando 24 horas ou com horário estendido. No nosso hospital, a gente imagina que quanto mais demanda, mais necessidade de homem-hora. Se a gente está com menos demanda, menos homem-hora. De fato, existe ainda uma quantidade em excesso de horas extras no hospital municipal? Saulo, a partir da pandemia, nós tivemos um alto número de afastamentos na nossa pasta. Hoje eu estou com 54 funcionários afastados, dentre eles 22 médicos. Independente se no hospital atendo um paciente ou 300 pacientes, eu tenho que manter um dimensionamento técnico, tanto médico, quanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista da enfermagem. Eu tenho que cumprir uma regulamentação técnica para o CRM e para o Corém também. Então há um dimensionamento, nós temos um alto número de funcionários afastados e o serviço roda 24 horas. Então, para a cobertura dessa escala, você também tem conhecimento que nós temos sim um déficit de profissionais da saúde, então foi necessária a cobertura via hora extra. Nesse sentido, os médicos aprovados naquele processo seletivo que está em vigor, do ponto de vista de gestão, não era mais apropriado, até do ponto de vista financeiro, a contratação desses profissionais, até inclusive para fortalecer a equipe que atende o Covid, porque são 2 médicos apenas por turno, né? E a gente recebeu nessa mesma semana uma outra denúncia, eu não quero publicar aqui o vídeo até para não expor a própria paciente, que ela aguardou 5 horas, ela chegou lá exatamente meio-dia para ser atendida, e era 5 horas da tarde, ela ainda não havia sido atendida, e quando foi ser atendida, teve toda essa resistência, não teve o raio-x, e ela com sintomas já há 8 dias, não teve o raio-x porque não estava funcionando, a UBS da Nova Poá, que tem um raio-x, não estava aberta, porque só funciona até às 16 horas, o médico também não quis colocar o atestado de quarentena, deu atestado de horas, e ela teve que sair de Poá, ela é uma cuidadora de idosos, ela estava preocupada porque sem atestado ela teria que voltar para a casa do idoso que ela é cuidadora, e ela teve que ir buscar socorro também em Mogi das Cruzes. E aí, chegando em Mogi das Cruzes, veio a confirmação do Covid-19, foi feito os demais procedimentos. A gente não seria possível fortalecer esse quadro clínico com profissionais desse processo seletivo? Todos os profissionais do processo seletivo foram convocados, todos. Todos? Todos. E nem todos assumiram. Ah, tá. Então teve desistência, né? Muitas desistências. Há uma dificuldade muito grande, principalmente agora em momento de pandemia, é um achado. Médico, enfermagem, técnicos de enfermagem, está muito difícil no mercado porque está todo mundo precisando. E foram todos convocados. Ah, perfeito. Então a gente, secretário, nesse sentido, na sua avaliação, a gente vai ter dificuldade para ter um quadro clínico ampliado para garantir esse atendimento com mais conforto para os pacientes? No hospital de campanha, nós já estamos discutindo com a empresa responsável a contratação de mais médicos. Há sim uma dificuldade não só no nosso município, mas de todos os outros na contratação desse profissional. Porque ele precisa ter algumas especializações, precisa ser emergencista, saber entubar, porque é um diagnóstico muito preciso e muito específico. Então precisa ter algumas habilidades que é bem dificultoso, apesar de nesse momento
nessa dificuldade de mercado, alguns profissionais recém-formados estão sendo convocados até pelo Ministério da Saúde, nós precisamos também balizar isso com profissionais mais experientes. Então, nós estamos tendo essa dificuldade sim na contratação desses profissionais, mas já está sendo avaliado pela pasta a contratação de mais médicos para a gente incorporar ali no nosso hospital de campanha. Tá. Bom, vou deixar as demais perguntas do Covid para os demais. Eu só quero finalizar, a secretária falando de uma emenda parlamentar. Só para você ter uma ideia, desculpa, nós havíamos previsto o pagamento do plantão médico de 1.100, nós não conseguimos nenhum profissional médico. Tivemos que aumentar o valor desse plantão para conseguir a contratação desses profissionais. É bem difícil. Eu imagino que a procura está sendo bastante grande. Na nossa avaliação, qual que é a nossa discordância com as ações, da forma como aquele recurso que veio do Estado, o custo do hospital de campanha, vem sendo, na nossa avaliação, gerido. Que se a gente economizar naquela placa, se a gente economizar naqueles gradis, se a gente economizar em outros tipos de profissionais, a gente tem condição de ter um valor de hora médica mais competitivo no mercado. Pelo que eu observei, creio que o plantão médico lá deve estar uns R$1.400, né? Uns R$1.400. Tem médico que nem por R$1.400 aceita, porque a concorrência está bastante grande. Então, qual que é o nosso desafio? Aonde que a gente pode economizar? Por exemplo, o município pagou R$27 num pote de álcool em gel, quando qualquer cidadão vai na farmácia e encontra um pote de álcool em gel por R$8, R$10. Então, se a gente tem um preço mais justo para um pote de álcool em gel, vai sobrar dinheiro para a gente ter mais médico, e aí para atrair mais médico, um valor da hora médica maior, para a gente vencer a concorrência. Tem muito hospital de campanha, né? Tem muita contratação por OS que está acontecendo, e a gente sabe que há uma fuga desses profissionais para onde pagam mais, lamentavelmente, né? Mas é isso que acontece, a lei da oferta e da procura. E o nosso município, para ser competitivo, é achar o pote de gel mais barato, o kit de alimentação escolar mais barato, o teste rápido, que foi pago R$180, tinha condição de achar teste rápido mais barato. E assim a gente conseguir sobrar dinheiro para poder ter mais médico lá no hospital, para a gente não precisar colocar uma paciente com sintomas do coronavírus numa tarde de frio, 5 horas lá do lado de fora aguardando para ser atendida. Uma outra criança com bronquite, sequer uma cadeira foi colocada lá para essa criança sentar. Essas são as imagens que a gente recebeu e a gente vai encaminhar para a pasta para verificar de que forma é possível melhorar o serviço. Então, é fazer escolhas mais adequadas de prioridades. Essa é a nossa cobrança com relação à gestão. A gente sabe que envolve o departamento de licitação, que foi o secretário de administração, esteve aqui terça-feira, e nós falamos isso. Isso envolve o ordenador de despesas da cidade, e eu quero acreditar que a pasta não tem medido esforços para cobrar que, de fato, haja uma melhor utilização desses recursos públicos. Nós temos uma emenda lá, secretária, de R$108 mil, aprovada por essa casa, com uma destinação definida. Qual é a destinação definida? A ONG GAARI. Para qual objetivo? A causa animal. Essa emenda é impositiva. As emendas que nós destinamos para assistência social, todas já foram aprovadas, publicadas e estão em processo de execução. Nós estamos aqui após 4 meses e ainda não foi apresentado o avanço desse processo para que essa emenda seja executada nesse ano. Para castração, para urgência e emergência, seja de qual PET nós tivermos na cidade. Ao mesmo tempo, infelizmente, a gente vê mais uma vez que a vacinação antirrápida, o município, né, Fabiano, ficou sem esse atendimento. Não, mas o problema é que o ano passado também não veio, né? Não vai ter mais campanha, mas só aqui na nossa cidade? Não, é ministerial, né? É o ministério que manda vacina. Federal. É uma decisão para o Brasil inteiro? Está documentado. Então depois seria importante a gente ter acesso a essa documentação até para a gente ter uma explicação para as pessoas que O nos... médico veterinário
Não, não chegou aqui ainda. Que foi, É, algum vereador já questionou e a gente já respondeu. mas é ótimo. Então, a emenda, Flávia, fica aqui então o nosso encaminhamento para que ela seja executada aí ao longo desse próximo quadrimestre, né, para daqui a 4 meses a gente já ter realmente os resultados dessa conquista, tá bom? É importante esclarecer que nós temos um inquérito civil aberto, que essa questão do bem-estar animal não fará mais parte da pasta da saúde, e sim da Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, eu e a Fabi, nós tivemos uma audiência, foi no dia 13 de março de 2020, inclusive a promotora, nós temos essa ata, determinou que nós retirássemos o castramóvel, inutilizasse o castramóvel, e a questão do bem-estar animal não fará mais parte da pasta da saúde. E ela deu um prazo. E ela deu um prazo para No nós. meio ambiente. Inclusive a gente aprovou terça-feira um requerimento sobre esse assunto do castramóvel, porque... Foi uma determinação da promotoria. Tá, e agora, enquanto a pasta, o bem-estar animal, permanece na pasta da saúde, a gente já está com esse recurso aprovado, a emenda do meu mandato. A emenda impositiva tem que ser executada esse ano. O Marinho também fez 70 mil, né? Vira ele, Fabi. Só virar. Não, é só A gente precisa executar, viu, Flávio? A gente precisa executar essa emenda esse ano. Eu não sei se vai vir o projeto a tempo de fazer essa alteração, porque se não executar essa emenda, o prefeito vai responder por improbidade, que não pode. Emenda de parlamentar, emenda impositiva tem que executar. Posso só fazer uma complementação? Saulo, esse inquérito vem ocorrendo desde 2018, né, e agora a promotora fez um acordo com o meio ambiente. Eles têm prazo para apresentar as propostas para a promotoria, para o Ministério Público. E essa questão de a saúde assumir a questão do bem-estar animal, ela já está totalmente descartada, né? Então, o meio ambiente que vai ter que dar conta dessa emenda, e a gente não sabe como é que a gente vai fazer para transferir esse dinheiro, né, para o meio ambiente, mas não é atribuição da pasta da saúde. Isso ficou bem claro pela promotora. Fabi, no geral, só interrompendo um pouquinho, no geral, a questão animal é vinculada a que pasta? Nos municípios vizinhos? Então, o que acontece? Nível estadual, só para a gente ter um parâmetro. O que acontece? Os municípios precisam ter uma lei que institui o bem-estar animal, que é aquela lei que a gente já mandou para o jurídico e está em análise. Então, oficialmente o município não contempla, não existe no município, né, a pasta bem-estar animal. Isso tem que ser criado por uma portaria municipal. E essa portaria a gente já, pedido para a Flávia, a gente já, junto com os técnicos da nossa pasta da vigilância, os médicos veterinários, nós montamos um projeto de lei, né, que está no jurídico para ser aprovado. Então, os outros municípios também. Suzano, eu sei que já passou para o meio ambiente, Guararema já passou para o meio ambiente. Na audiência, a promotora falou que a tendência é tendência nacional, né? Não tem como a saúde assumir essas questões, não existe verba, compromete os nossos trabalhos de rotina, porque 80% da nossa demanda é tomada pela questão de bem-estar animal. Nós temos veterinário no meio ambiente? Então, a nossa... Outra coisa também, eu não posso transferir a veterinária para o meio ambiente sem ter avaliação desse projeto de lei. Nesse projeto de lei, a gente colocou os funcionários que poderão ser transferidos, porque eles são alocados na pasta da saúde, eles são pagos com recurso da saúde. Então, Fabi, mas o que eu entendo, enquanto não for votado pela casa, teria que ficar na saúde. Porque... Não, mas a saúde está fazendo, a gente não tirou os animais de lá. Não. Os animais continuam com a gente. Então, mas Porém, a gente tem um problema. A gente está com doença zoonótica dentro do setor. Eu não posso receber nenhum animal ali dentro. Sim, mas na questão da castração,
A saúde Então, pode começar com a a castração. castração, a promotora deu prazo pro meio ambiente apresentar para ela quantas castrações vão ser realizadas até o final do ano. Eu não estou entendendo a promotora, porque na realidade não é o meio ambiente que tem. Por enquanto não for votado pela casa para mudar E todo nem é esse da projeto, eu não estou entendendo isso. Não, é que assim, E não é da o rabo mordendo o cachorro. Porque, Fabiano, assim, com todo respeito, nós aprovamos aqui na Câmara a dotação dentro da pasta da saúde. A entidade já foi definida, é a ONG GAARE. Emenda impositiva, você indica a entidade. Ela vai apresentar um plano de trabalho, a pasta vai assinar e a entidade vai executar. O trabalho da pasta vai ser apenas executar a assinatura do convênio e fiscalizar a execução do contrato. Ponto. Agora, então é isso que é a nossa preocupação, que assim, a gente não está pedindo nada mais do que a assinatura da pasta com relação ao plano de trabalho apresentado. E aí, a promotora, ela pode ter a opinião que ela achar que tem que ter, mas isso só vai ser uma realidade se a Câmara Municipal aprovar, porque se a maioria dos vereadores entender que o bem-estar animal deve permanecer na saúde e votar contra o projeto, é assim que vai ser. A gente respeita o trabalho do promotor, mas a casinha do promotor é o judiciário. Aqui é um outro poder legislativo. Agora, o que a gente não pode é desfazer uma coisa que foi aprovada dentro do orçamento, que está na pasta da saúde, e aí agora a gente não vê execução dessa emenda simplesmente porque tem aí uma divergência de entendimento sobre esse assunto. Porque me parece também uma situação muito estranha o secretário de obras da cidade, que ele também vai vir aqui e vai dizer a mesma coisa: estou sendo tomado por uma obrigação que não é minha, ser responsável pela causa animal. Porque o meio ambiente hoje está dentro da pasta de obras da cidade como um departamento. Secretário de governo, exatamente. Enfim, mas tudo isso só vai ser uma realidade, inclusive eu sou até favorável realmente de passar a causa do bem-estar animal por uma outra pasta. Eu nem acho que teria que ser de governo, teria que se tornar uma pasta ligada a um tipo de secretaria mais conectada com essa demanda. Mas tudo isso só vai ser uma realidade depois da aprovação do projeto. O projeto pode até ser reprovado. E aí, se o projeto for reprovado, a gente fica como? A causa animal permanece abandonada na cidade? Então fica aqui o nosso encaminhamento para que esse plano de trabalho seja assinado pela pasta, ou de fato venha o projeto aqui para a Câmara o mais rápido possível, os vereadores decidem se vão aprovar e reprovar, ou reprovar, mas que pelo menos essa emenda que já está aprovada a gente poderia executar dentro da pasta da saúde, porque o que precisa da saúde é apenas a assinatura do plano de trabalho. O resto é a entidade que vai executar tudo, dentro daquilo que ela se propõe, né? Nós vamos avaliar essa questão. Nós não tivemos acesso a esse plano de trabalho e deixar registrado também que a causa animal não está abandonada pela Secretaria. O trabalho tem sido feito, nós temos cuidado dos animais e a veterinária constantemente presta serviço para o meio ambiente. Nós temos feito todos esses cuidados e nós vamos avaliar sim esse projeto assim que nós tivermos acesso a ele. Flávia, eu não tenho dúvida que não falta esforço da pasta. Agora, a gente estava com um cavalo ali na João Tecno em 4 dias. A cidade não teve uma máquina, aí envolve outras secretarias, é claro, para poder fazer o enterro. O proprietário que teria que assumir todas essas questões, né? Mas não consegue, né? Nesse momento o proprietário nem aparece, isso eu vivencio isso direto, já passei horas na delegacia fazendo BO, né? Porque se ele está microchipado a gente consegue identificar o proprietário, porque animal de grande porte não é igual ao cachorro que as pessoas abandonam. O cavalo ele sempre tem um dono. Então essa responsabilidade de enterrar, essa responsabilidade tem que ser do proprietário do animal. Ô Fabiane, quando o proprietário merece cadeia, que é esse caso, cadê o poder de polícia da administração pública? É isso que eu não estou falando de você, da Flávia, da equipe. Estou separando bem, estou falando de uma política pública de bem-estar animal na cidade. Ou seja, não acha o proprietário, o cavalo vai ficar lá 4 dias,
o risco para a saúde pública ali local se amplia, e aí depois a gente disse o quê? Não, cadê a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, prefeito da cidade? Porque quem faz uma coisa dessa é criminoso, deve ser punido no rigor da lei. Crime ambiental. Exatamente. Então agora, você tem que ter um poder público com força, com autoridade, com respeito aos ativistas da causa animal, à população de maneira geral. A gente não pode dar as costas, nós estamos na linha de frente, como vereador, como secretário, como diretor, como chefe, como assessor, como prefeito, como vice-prefeito. Nós temos que dar uma resposta para essa população. A população está lá no local e nos cobra. Eu não posso chegar simplesmente para lá e dizer que, olha, é responsabilidade do proprietário. A gente não sabe quem é o proprietário, deixa o cavalo lá uma semana. Não podemos trazer essa resposta, nós estamos aqui para resolver. Essa é a crença que eu tenho sobre o serviço público, dentro da legalidade, apurando responsabilidades, cumprindo com o nosso poder de polícia também, que é assim que deve ser, porque se criar essa onda de falta de autoridade nessa cidade, em cada esquina a gente vai ter um tipo de crime ambiental acontecendo. E... vereador, só concluir uma segunda passa. Em cada esquina vamos ter um crime ambiental acontecendo, como vem acontecendo queimadas lá na região do balneário, né? A população lá vem sofrendo, todo dia uma queimada ilegal naquele local, e a gente não vê nenhuma ação efetiva por parte do poder público. Mas fico aqui minhas palavras. Obrigado, Fabiane, obrigado, Flávio, obrigado, Agi, obrigado, Cris, obrigado, André. Bom dia, pessoal da saúde aí. Parabenizar o trabalho de Dona Flávia, de toda aí a equipe, né? A gente sabe que o trabalho é um trabalho muito árduo e vejo que as pessoas estão dando a sua própria vida para salvar a vida do próximo, né? Vejo dessa forma. Então é muito importante o carinho, o respeito com a pessoa de vocês. Pegando o gancho aqui na fala do meu nobre vereador Saulo Souza, um ano atrás, mais ou menos, eu vinha vindo da minha igreja no Jardim Débora, ali perto da aldeia, teve um atropelamento, doutora, de uma égua. Eu até dó, o bichinho estava de cria, para dar a cria, sabe? E eu acho que um meliante, acho que roubou um carro, um Gol quadrado na época, naquele dia. Eu acho que fugiu em alta velocidade e matou o bichinho. Então foi muito triste isso que eu vi, ainda fiquei lá o tempo inteiro esperando, aguardando o pessoal da Guarda Municipal para liberar o trânsito, né? Porque foi bem no meio da rua mesmo. Então essas coisas tristes que acontecem, eu acho que precisa aí poder público aí notificar esses donos desses animais de porte, grande porte aí, para poder, né, não acontecer isso com os bichinhos, porque é muito triste quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo. Isso foi um dos que eu vi acontecer, né? Fora outros que a gente vê que acontece, às vezes a gente só fica sabendo e não sabe. Eu já fiz vários documentos aqui nessa Casa de Leis pedindo essas providências aí, mas quando você vai falar com o prefeito, você esbarra, não tem funcionário adequado, não tem gente na fiscalização, aí você acaba sofrendo com essa situação. É muito triste. Aproveitando aqui o momento, doutora, eu gostaria de estar fazendo uma cobrança à pessoa da senhora. Eu tenho visto o pessoal lá no UBS, José Pereta, trabalhando muito, muito mesmo. Mas eu estou vendo que eles estão muito expostos, né? Inclusive armando tenda do lado de fora para atender a população lá, com essa vacina que estão tendo que dar aí da gripe, né? Então, e vejo que até agora nunca foi lá assim, desinfectada ali aquela frente daquela UBS. Então eu vejo assim, que os próprios funcionários estão sendo assim, da saúde, estão sendo muito expostos. Porque isso atende muita gente ali, que aquela UBS ali tem acho que uns 5 ou 6 bairros. E está tudo aglomerado ali. Então não sei se a senhora pudesse estar pedindo aí para, sei lá, bater um cloro lá, ou lavar lá, para dar uma higienizada lá naquela frente daquela UBS lá, porque está feia a coisa lá. Então fica aqui meu pedido, já fiz até um documento para a senhora, né? Foi pegar de ontem. Mas é importante que a senhora pudesse dar uma atenção ali, porque ele... nós temos que ter o esclarecimento que todos os profissionais de saúde estão expostos e estão trabalhando muito.
A gente tem trabalhado quase 20 horas por dia. Então todos estão trabalhando muito. Nós estamos em plena pandemia, nós somos a linha de frente, e quando você escolhe ser profissional da saúde, nós temos que saber os riscos que nós estamos expostos. Ninguém te obriga a ser profissional da saúde, nós que escolhemos essa profissão e nós estamos aqui para isso. A nossa obrigatoriedade é manter esses profissionais protegidos com EPIs, e todos eles estão paramentados em todas as unidades. A higienização tem sido feita diariamente nas unidades básicas de saúde, e nós já contratamos também uma empresa que semana que vem também já vai começar a higienizar, principalmente as unidades básicas que houve maior número de contaminação. Nós já estamos arquitetando esse plano para começar nas unidades onde há maior risco, maior número de casos, para proteger os nossos profissionais. E a sanitária também está acompanhando todo esse processo. Então nós não estamos alheios a isso. Mas é importante, só que até agora eu não vi ninguém fazer essa higienização lá no BS, não, porque eu moro bem de frente. Estou dizendo que a higienização é feita todos os dias. Agora essa higienização talvez diferenciada, que é o que você está pontuando, a partir dessa semana vai começar a ser feita. Aí eu agradeço a senhora poder dar essa atenção lá para aqueles funcionários lá para a saúde lá. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutora. Abi, a respeito da égua que faleceu, ficou desde sexta-feira lá, eu fui acionado porque meu parente, o Lucas Gebim, que é o proprietário da égua, eu fui... O proprietário da égua, né? Ele me acionou, eu não acionei a vigilância, eu acionei a Defesa Civil e a Secretaria de Serviço Urbano, porque eu precisava de uma máquina para pegar a égua. Então eu acionei. Infelizmente nós não tínhamos essa máquina, onde que o Saulo falou que a gente às vezes não depende da Secretaria da Saúde, depende de outras secretarias. Infelizmente nós não tínhamos essa máquina e depois foi resolvido de outra maneira. Então, esse proprietário era o Lucas Gebim, que é parente da minha esposa, não. E aí ele entrou em contato comigo, entrou em contato com vários vereadores, e eu não acionei a vigilância porque não tinha que ver com vocês. Grande porte tem dono. Hã? Todo animal de grande porte tem dono. Então, aí eu não acionei vocês porque eu sabia que não competia vocês, competia a Defesa Civil e a Secretaria de Serviços Urbanos. Infelizmente nós não tínhamos a máquina. Tem pergunta? Bom dia a todos. Bom dia, Gi, secretária, Cris, Andréia, Fabi, pessoal que está assistindo a gente aí, vereadores. Eu vou ser breve, serei breve, até para não estender muito aí, porque a gente, paralelamente à audiência e prestação de conta, a gente vem conversando bastante. Se a gente for começar a questionar aqui, vai longe a conversa, mas a gente tem essa liberdade depois de conversar diretamente com vocês. Fazer uma observação também, questão dos profissionais da saúde, da contratação, seja por concurso ou qualquer outra forma de contratação, muitos preferem não assumir também, né, Flávia? Porque pelo risco, pela exposição, então a gente sabe que não é tão simples assim. Eu vejo aí o empenho de vocês, uma equipe aí que você não sempre fala, a gente preza muito, critica às vezes, cobra, mas a gente preza muito. Eu já estive desse lado, a gente sabe das dificuldades que vocês enfrentam, né? Nem tudo cabe a vocês, às vezes muita coisa vem pronto lá de cima e vocês têm que mais ou menos seguir o que vem definido. Mas eu vejo algumas falhas também, o que é natural, né? Mas principalmente o empenho de todos vocês. Inclusive, vocês estão com uma cara meio de cansadas. Eu já vi vocês mais animadas aqui na prestação de conta, tá? Mas assim, a gente vem conversando paralelamente, então algumas coisas eu já obtive retorno, outras não, mas a gente vai continuar cobrando aí. Eu queria só, não sei se tem como vocês responderem para mim, só para a gente ter um parâmetro. Quantos testes foram adquiridos
e quantos já foram utilizados? Só para a gente ter uma base, assim. Em qual período de tempo também? Essa é uma pergunta. Não sei se vocês podem responder agora ou... Mas a aquisição, vocês sabem quantos testes vocês têm? Não tem problema, depois você me passa, tá, claro? Porque assim é um número meio, eu sei que é um número meio chato de... Sim, sim. Mas só para a gente entender se esses testes não vão ficar guardados depois. De jeito nenhum. Entendeu? Nós temos que prestar contas. Mas você passa para mim, só para a gente ter um parâmetro. Não é crítica. Inclusive, cada teste, nós temos que fazer a notificação e prestar conta de todos, teste por teste. Mas é que a gente que está do lado de cá, a própria população, a gente parece que esses testes estão subutilizados, parece que está sendo guardado lá. Vocês já explicaram, você já esclareceu qual que é o protocolo, o procedimento. Mas assim, falando em números, para a gente ter um parâmetro. Tem 10 mil testes e usamos 8. Então, claro que a gente vai começar a pegar no pé de vocês, entendeu? Mas eu sei que não é por aí, tá? Então depois você passa, pode ser por zap mesmo. Uma outra coisa que eu vou pegar no pé também, esse raio-x não foi consertado ainda? Terça-feira. Flávia. Não, terça-feira volta a funcionar. Então tá bom. A gente teve uma dificuldade na aquisição das peças e são 3 peças que foram necessárias ser trocadas. E a última peça chega na segunda-feira, então terça-feira já volta a funcionar. Vou cobrar também. Pode deixar, pode ir lá conferir. Eu ia pedir para vocês, não só a vocês, como a todos, principalmente a administração, prefeito, todo o executivo, todos os gestores, a utilização desses recursos que têm vindo do governo federal, do governo estadual, com responsabilidade, né? Como eu falei na sessão última aqui, a gente não pode, eu vou me excluir. Mas as pessoas envolvidas não podem tirar proveito em benefício próprio, aproveitando uma situação trágica como essa. Então, utilizar com responsabilidade, mas a gente sabe que, partindo de vocês, isso aí vai ser feito da melhor maneira possível. Então é isso, não vou estender não, sei da dificuldade que vocês vêm enfrentando. Precisando desses vereadores, estamos à disposição, tá? Conta com a gente aí. E me passa aquela informação depois, tá bom, Flávia? Obrigado, bom dia a todos. Senhor presidente, o Flávio, deixa eu fazer uma outra pergunta também, que foi um encaminhamento, não sei se já chegou lá nas mãos de vocês. Uma das estratégias que alguns municípios têm utilizado, municípios que não têm a tomografia, né? A pasta não chegou a avaliar um orçamento de uma contratação de uma quantidade de tomografias, especificamente do tórax, né? Para a gente ter um recurso adicional para o nosso hospital. Creio que na iniciativa privada, né, isso não seria difícil e também, dependendo da quantidade, não seria caro. Se a gente pudesse ter também aqui à disposição do nosso paciente poaense, uma determinada quantidade de tomografias do tórax aí, contratada pela iniciativa privada, para acelerar esse procedimento, porque realmente o teste rápido às vezes deixa dúvidas, né? Realmente o teste através do SWAB é demorado. O raio-x, nem todos os profissionais médicos estão habilitados para trabalhar com raio-x, né, numa leitura ali do pulmão. A pasta chegou a cogitar essa possibilidade? É possível? Qual que é a avaliação que vocês fazem sobre isso? Desde o início da pandemia, nossa primeira preocupação, assim como de todos os outros municípios, era com os EPIs. Então nós tivemos que fazer vários pedidos de compra, até de forma emergencial, máscara, luva, avental descartável, macacão. Nós tivemos que equipar toda a rede. Então esse foi o primeiro planejamento. Eu não poderia deixar de forma alguma faltar EPIs para os profissionais. Principalmente porque estão na linha de frente, estão expostos, nós estamos correndo risco ali o tempo inteiro. Então o primeiro planejamento foi esse. Agora que nós temos em toda a rede, hospital, essa questão das EPIs, esses próximos planejamentos, inclusive isso é uma questão muito importante que foi pontuada assim pela equipe técnica e nós estamos avaliando junto com a questão orçamentária, do ponto de vista técnico, sim, essa possibilidade. A nossa primeira preocupação foi a questão das EPIs que nós tivemos que estocar, tanto a rede hospital
pelo volume de atendimentos, as máscaras cirúrgicas nós utilizamos muito porque elas devem ser trocadas o tempo todo, a N95. Então, esses estoques foi a nossa primeira preocupação para não deixar os profissionais desprotegidos. Essas outras questões nós já estamos avaliando agora nesse segundo momento. Bom, agora chegou a minha hora, minha vez, né? A secretária falou que nós temos 50 e poucos funcionários afastados. Com suspeita aí. Outro de férias, licença-prêmio. Eles estão afastados, né? E tem bastante também de licença-prêmio, se eu não me engano, algumas de licença-prêmio, sobre gestante também, que estão para se afastar. A secretaria não poderia contratar, um caso emergencial, não como funcionário, contratando uma empresa para que reponha esses enfermeiros ou não? Principalmente na área da enfermagem? Aí teria que passar por avaliação jurídica e orçamentária. Ah, mas o nosso jurídico Você é um dos vereadores mais presentes ali com a gente, né, Maria? Você conhece bem como que está a questão da pasta, da queda de arrecadação, o quanto nós estamos sobrevivendo aí dia após dia. Não, sim. E você sabe que todas essas contratações exigem recurso e a gente está bem apertado lá. Você tem bastante conhecimento que você é um dos vereadores ali que tem mais acompanhado, mais próximo, está ali com a gente discutindo o tempo inteiro. Inclusive eu quero até te parabenizar em nome da pasta porque você nos ajuda muito, você sempre está ali com a gente questionando, dialogando em prol da população, trazendo as demandas para nós, tentando entender do ponto de vista dos técnicos da saúde e nós somos muito gratos a você por isso também. Obrigado. Outra coisa que eu queria ver, secretário, é que as especialidades estão sendo atendidas no caso, né? O hospital, por exemplo, está no caso. E uma munícipe veio reclamando para mim que a médica, não sei se é porque o filhinho dela está com problema, COVID-19, ou se era desse jeito mesmo. Ela só quer atender no inicial, quem ela quer atender. O munícipe paga tanto o emergencial como uma pessoa que precisa passar no hospital. Ontem mesmo eu peguei essa pessoa e levei no particular. Eu levei. Por quê? Ela não estava enxergando quase nada. Era simples, mas ela foi lá. Eu não vou atender porque não é emergencial. Não é assim. Se eu pegar ela fazendo isso, eu chamo ela na delegacia. Ela está omitindo de atender uma pessoa, um munícipe que paga o salário dela. Eu sei que ela é competente. Eu me prontifiquei, sem ela saber quem eu sou, ajudá-la a comprar aquele termômetro que faz na visão. Eu me prontifiquei, estou cobrando os meninos até hoje. Uma emenda que eu mandei para a saúde, de 200 mil, eu estou cobrando até hoje. Falei, então, já que o cara ganhou tudo que foi ele que quis, por que ele não dá para a gente? Fornece uma doação para a gente. Eu estou cobrando para ajudar ela. E ela faz isso no nosso município. Ah, não é urgente, eu não vou atender. Não é assim. Não é assim, porque nós pagamos. Nós pagamos. O município paga. Então, se não é para pôr só caso emergencial, então não precisa atender ninguém, poxa. Porque às vezes, como que ela sabe que não é emergencial se o clínico pediu, deu a guia para a criança passar no hospital? Chegando lá, ela fala que não é emergência. Tem que pôr urgência. Então, gostaria que a senhora conversasse com essa médica, essa especialista, porque próxima reclamação nós vamos ter que tomar uma providência muito drástica contra ela. Bom dia a todos. Referente aos especialistas, eu queria até esclarecer o que a gente fez. No primeiro momento a gente desmarcou todas as consultas, porque com o estudo que a gente realizou para o hospital de campanha ser no SEMI, né, a gente teve que dividir os especialistas. O que acontece com o hospital? Doutora Noemi,
está atendendo. O doutor Alberto, por conta da idade do decreto, ele está afastado. Nós não levamos todo o equipamento de oftalmo para o CASE, porque não tem como, é um atendimento provisório. Está sendo feito uma avaliação com a técnica e o agendamento. A gente não abriu toda a agenda, são 10, 12 pacientes por especialistas, porque não podemos ter aglomeração dentro das unidades e é um atendimento provisório, né? Acreditamos que 1 mês ou 2, dependendo da pandemia, a gente consiga retomar os atendimentos. Em relação a esse caso da urgência, vereadora, eu vou entrar em contato com a doutora, ela está lá sim para avaliar, independente da urgência ou não, se ela está lá, ela tem que atender, né? E se ela não conseguir avaliar e tiver que ser encaminhada para um outro serviço, a secretaria continua com o atendimento do CROSS, o Fabiano continua com a gente, alguns municípios não estão cancelando esse tipo de atendimento, a gente consegue encaminhar, tá? Então, especialista, a gente dividiu CASE, CS2, Calmon-Viana. Eles estão atendendo uma demanda menor, mas continuam atendendo. Então, mas da maneira que ela falou, não é a primeira pessoa que me reclama dela. Tem uma menina proprietária de um açougue ali no Getúlio Vargas, ela foi passar, ela meteu o pau nos vereadores. Ah, vereadores têm que ficar junto. Ela vai falar de vereadores? Eu, coincidência, só compro naquele açougue. Só compro naquele açougue no Getúlio Vargas. E a menina que trabalha lá, na caixa, foi passar no hospital. Ela meteu o pau no vereador. Eu acho que ela tem que ser um pouquinho mais assim, coerente, principalmente nesse momento. Eu costumo dizer o seguinte: nós não temos que fazer política, não. Nós temos que se unir, porque esse momento é muito grave. Sim. É muito preocupante. Nós estamos perdendo muitos amigos. Meu filho teve Covid-19, que vocês sabem disso, que ele pegou. Graças a Deus já voltou a trabalhar. Mas eu sei o que ele passou e o que nós passamos quando ele pegou esse vírus. Eu estou até revoltado. Provavelmente já estou até pensando em não sair na reeleição. Porque eu não quero fazer política nesse momento. Nesse momento eu quero ajudar a população. Nossa população que é muito carente, principalmente, segundo as informações do Saulo agora, é uma cidade que está entre as maiores de contaminação, de mortes, de óbito. Então eu estou muito preocupado com isso. Não quero fazer política. Se for fazer política, eu vou fazer na época da eleição. Agora não. Agora eu não quero fazer política. Estou preocupado com a minha família, estou preocupado com vocês. A Flávia sabe muito bem que desde o início minha preocupação é com vocês, com a população e com vocês. Porque vocês estão na linha de frente. Infelizmente, quando o Walter foi transferido, uma munícipe se sentiu lesada porque a ambulância foi buscar ele. Um profissional que trabalhou 30 anos salvando vidas, atendendo com o próprio carro dele, fazendo visita com o carro dele. Aí vem uma pessoa que é induzida por políticos a criticar uma pessoa que foi buscar outro para ser salvo. Então, eu estou aqui, não para fazer política, para tentar ajudar a saúde. Principalmente a área da saúde, onde que nós estamos mais necessitados. Falei para a Flávia, meu deputado vai te mandar 50 mil. Serve? Ela falou, se fosse 10, servia. Então, em vez de ficar fazendo as politicagens, querendo... Porque tem muita gente assim. Eu estou revoltado com essa pessoa que falou do Walter, de ter ido buscar o Walter. Estou revoltado com essa pessoa. Porque ela foi induzida a falar. Porque eu sei que ela não sabe fazer um texto do jeito que ela fez. Então eu entrei lá no Face, defendi até o final, fui até o final, até que ela tirou a postagem depois de 4 horas que apanhou muito. Então, eu gostaria assim, que nem essa especialista que eu estou te falando, conversa com ela. Hoje o povo está muito preocupado e ele precisa de atenção. Mesmo que ela não possa atender, atenda com educação, como o povo merece, tá?
Pode fazer alguma pergunta? Vou ver se tem alguma pergunta do internauta. Depois eu não reclamo, né? Mais uma, Sal? Mais uma. Então, uma pergunta, na verdade, com uma proposta de encaminhamento, como eu fiz aqui, creio que em algumas semanas, para os membros lá da Prefeitura. Secretária, a gente tem uma demanda que foi colocada, inclusive num encaminhamento que a gente fez para o Ministério Público, pedindo também o apoio, com relação ao atendimento à distância, né, telemedicina, que alguns municípios vêm reproduzindo essa iniciativa. E fazer aqui publicamente um encaminhamento, mais uma vez, já fiz isso para o gabinete do prefeito, a secretária esteve em Suzano conhecendo uma parte do atendimento, né, e dizer o seguinte: esse atendimento semelhante ao que tem em Suzano, o que tem em Mogi e o que tem em Barueri, é feito por uma empresa. Ela colocou à disposição do município, todo o serviço de infraestrutura em telecomunicações, né, para poder garantir esse atendimento à distância, que agora foi regulamentado, os planos de saúde já estão aplicando. E essa empresa tem colocado esse serviço à disposição gratuitamente. A sede dessa empresa, qual o município que fica a sede dessa empresa? O município de Poá. O CEO da empresa se chama Sérgio. Ele procurou diversas vezes a prefeitura, para conseguir colocar esse serviço que ele está oferecendo gratuitamente para os outros municípios vizinhos, como Mogi, como Suzano. Gratuitamente. O único custo que o município tem é os atendentes, que você vai poder usar ali, funcionário já da pasta, o próprio profissional de saúde para poder fazer a consulta, seja do clínico ou especialista. E os municípios vizinhos assinaram esse termo de parceria e estão colocando esse importante serviço à disposição da população. E em Poá, ele sequer foi atendido. Eu não sei se foi na pasta da saúde, eu não sei se foi no gabinete do prefeito, na administração e assim por diante. Não se trata nem de uma pergunta, porque eu acho que a resposta já vem embutida nesse meu próprio depoimento. Eu só queria fazer um encaminhamento, se a pasta da saúde tiver interesse, eu passo o telefone pessoal do Célio, CEO dessa empresa, que está querendo ajudar a cidade, mas na cidade onde a empresa está instalada, ele não teve portas abertas para sequer ser recebido. Se houver interesse da pasta da Secretaria da Saúde, não sei se essa informação chegou na pasta da saúde, ou se ela só ficou girando lá na administração, lá no gabinete do prefeito, lá na fazenda, lá no jurídico. Eu sei que ele está à disposição. Não sei agora, porque já passaram-se aí quase 3 meses, mas eu faço questão de passar o telefone dele para a pasta da saúde entrar em contato, porque é muito importante o atendimento para outras questões de saúde continuar acontecendo na cidade com modernidade, com tecnologia, à distância. Olha a quantidade de pessoas que a gente vai conseguir atender. Né? Então vai fortalecer muito o trabalho. Então o que eu fiquei surpreso? Que o prefeito da cidade foi e sequer o prefeito de Suzano falou: sabe quem é o responsável por esse software? É de uma empresa de Poá. Sabe quanto é que eu estou pagando por esse software? R$0. Pega o telefone dele para você aplicar lá em Poá também. Eu não sei se isso aconteceu. Saulo, você vai me desculpar, só que essa informação não confere. Essa empresa foi recebida pela Secretaria da Saúde, inclusive nos cobrou mais de R$40 mil para implantação na Secretaria. Então essa informação não confere. Foi recebida a mesma empresa. Então, se você tem essa informação que, talvez hoje, nesse momento que você está me dizendo, que se disponibilize em oferecer esse serviço gratuitamente,
Então eu recebo sim o telefone dessa pessoa, mas ela foi recebida pelos nossos técnicos na secretaria e cobrou mais de 40 mil reais para implantar esse serviço no nosso município. Secretária, a senhora pessoalmente recebeu essa empresa? Os meus técnicos receberam. Bom, será que eventualmente, não sei, aí a gente agora vai entrar numa questão que não dá para provar, né? Será que eventualmente a informação chegou, não que eu esteja desconfiando de algum técnico, mas será que essa informação chegou corretamente? Chegou e está documentado. Está documentado. Então, inclusive o orçamento. Então, ótimo. O que chegou para mim é que a disponibilidade do serviço era gratuita. Pode ser que nós estamos falando de empresas diferentes também, né? É porque se fosse, nós implantamos já. Então eu vou, inclusive... Por favor, então me passa esse contato que a gente já implanta. Implanta segunda já. Primeiro, se a gente precisa avaliar se trata da mesma empresa, depois pessoalmente a gente vai poder falar sobre isso. Se tratar da mesma empresa, conta comigo também para confrontar o próprio responsável dessa empresa, que a forma como chegou no meu gabinete foi que tinha colocado o serviço à disposição da municipalidade gratuitamente. Pode ser que talvez esses 40 mil reais, eu não sei também se trata da mesma empresa, se trata de taxas do serviço, né? De hardware, de software, de sistemas, porque aí você tem também a questão das despesas da instalação e não a lucratividade do negócio. De qualquer forma, 40 mil reais me parece, aí eu preciso verificar, mas me parece que não seria um valor muito elevado se trazer o resultado que a população espera, né? Que é o quê? Colocar a população em contato com o profissional de saúde, com o médico, e ali você salvar uma vida, fazer uma receita online, porque nós estamos falando também de um orçamento de uma cidade de 380 milhões de reais. Se você falar de 40 mil reais, me parece que seria também um valor simbólico. De qualquer forma, a gente precisa confrontar... Com a queda da arrecadação da nossa pasta, de 110 milhões para 65, até 10 mil reais para nós é bem significativo. Não, mas aí a gente poderia usar esse recurso que está vindo do governo estadual, os quase R$1 milhão, do governo federal, que são 13 milhões de reais que está para chegar. Então, assim, problema de recurso sempre existe. Agora, se a gente pagar, volta a dizer, R$27 num pote de gel que custaria R$8, e a gente achar que isso está certo, e pagar 40 mil reais que seja, para a gente garantir teleatendimento na cidade, é um dinheiro que não é bem investido, a gente está com as prioridades invertidas na minha avaliação. Mas nós precisamos verificar tudo isso. De qualquer forma, eu vou ver se é a mesma empresa, se esse 40 mil reais se refere a algum tipo de lucro ou algum tipo de custos apenas da implantação. O importante é que a gente consiga ir num direcionamento que amplie o atendimento em telemedicina na cidade, que infelizmente hoje não existe. Bom, eu gostaria, secretário, antes de a gente terminar, queria agradecer também ao seu elogio por ser presidente vereador, e pedir para você explicar mais uma vez para a população, porque nós temos que dar ciência para o nosso município a respeito do teste rápido. Mais uma vez, para os internautas tomar ciência. Às vezes alguns não viram o começo. Para a gente encerrar, você dar mais algumas explicações e explicar também o que nós conversamos antes, que você vai fazer uma reunião com o pessoal, para dar um atendimento mais especial para a nossa população no hospital de campanha. Por favor, secretário. Essa semana nós já reunimos todo o corpo técnico do hospital de campanha, visto ao número de queixas. Já fizemos a substituição de alguns profissionais. Inclusive, nós já estamos avaliando a contratação de mais médicos para que melhore a qualidade do atendimento da população. É importante que há uma deliberação da CIB, número 30, nota técnica número 6, em relação aos testes rápidos, que existem critérios técnicos para a utilização dele, que no mínimo no 8º dia do início dos sintomas e 72 horas assintomático. Mas o critério, a avaliação clínica, ela é superior a qualquer testagem. Isso que é importante a população ser esclarecida. Então, a avaliação clínica,
o monitoramento da vigilância que eles têm feito de casos suspeitos, se está tendo uma evolução boa ou ruim, esse critério clínico é superior à questão do teste. Então existem muitos falsos negativos, não é critério de diagnóstico teste, mas principalmente o critério é clínico. Então nós já estamos reavaliando, o fluxo ele já é montado, não é uma questão unilateral do município tipo A, mas sim nós temos que seguir as determinações, os critérios do Estado, do Ministério da Saúde em relação a essas testagens, aos critérios científicos, e isso nós temos seguido. A partir da semana que vem, como nós vamos estar fazendo esse trabalho bairro a bairro, principalmente os bairros onde há maior índice, nós vamos esclarecendo isso todos os dias para a população, que a gente sabe que essa questão da testagem gera uma grande controvérsia aí, não só na população, mas também em relação aos profissionais. Muito obrigada. Eu considero encerrada a prestação de conta e agradecendo a todos os funcionários, e eu peço a Deus que proteja todos vocês. Obrigado.